Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o romantismo, nosso conteúdo. Primeiro aqui eu vou contextualizar, né, como que vem o início desse período, para depois a gente ver os seus desdobramentos, tá bom? O romantismo ele começou lá na Alemanha, no finzinho do século XVIII, já virando ali para o século XIX, e ele vai propor agora a exaltação dos sentimentos, a exaltação do artista, uma liberdade de criação. O poeta agora está livre. Só que antes de eu falar um pouquinho dessa questão estética, eu quero comentar com vocês o início do nosso período. É com a publicação da obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Na Alemanha eu já disse, também está nesse texto aqui. E aí, o que acontece? O Goethe, ele vai publicar uma obra que é uma revolução para o continente europeu. O Werther é um rapaz que vai conhecer a Carlota e eles dois apenas têm assim nenhuma relação tão próxima, é apenas uma relação de troca de olhares que vai ser o suficiente para que eles dois fiquem extremamente apaixonados, troquem cartas de amor e ele quer casar-se com a Carlota. O que acontece? A Carlota é prometida a se casar, ela não está livre para casar com o Werther, não é que ela queira, mas é a imposição de casamento que existia nessa época, né? E as mulheres não tinham essa voz, essa liberdade de poder escolher o seu parceiro, o seu marido. Quem escolhia era a família, e aí ela tem que esperar conseguir ter uma liberdade para casar com o Werther. Quando eu estou dando aula em sala, muitas alunas, as meninas principalmente, ficam assim indignadas com essa submissão da Carlota. Só que nós temos que ter em mente que a gente está aqui em um momento que a burguesia manda. Então, ou seja, nesses valores burgueses, o homem, o pai de família, vai querer que sua filha case com quem ele está mandando. É o caso da Carlota. E ela não tem essa voz, essa liberdade, essa saída. Tem um momento até da história que a Carlota e o Werther pensam em um plano que a Carlota vai sim se casar. Depois que ela se casar, ela vai esperar o marido dela morrer. E quando ela estiver viúva, ela sim tem uma liberdade, uma autonomia para se casar com o Werther. É lógico que isso é um plano extremamente mirabolante. Ele acha que vai dar certo, mas eles acabam nem dando prosseguimento nisso. E o Werther vê uma solução para o problema no fim do texto, que é quando ele escreve uma carta de amor, esperando a Carlota um dia ir para o céu, onde eles se encontrarão, e ele comete suicídio. Esse livro foi sucesso de vendas no continente europeu. Todos estavam lendo. Chegou um ponto do sucesso que esse livro passou a ser proibido de venda. Por que o livro passou a ser proibido? As pessoas liam e depois cometiam suicídio. O que acontece então? Agora esse livro é proibido para que haja uma prevenção ao suicídio dentro do continente europeu, tá bom? Que a gente falou início, aí aqui eu vou só arrumar a lousa para a gente falar sobre a estética desse período, tá bom? Até daqui a pouco. Pessoal, então continuando, olha só. Nosso contexto histórico vai ser a Revolução Industrial e um período bem marcante, lógico, né? Para o mundo inteiro, para o continente europeu, assim por diante. E a literatura, ela vai se comportar de um modo oposto, porque a Revolução Industrial está ali preocupada com essas novas tendências, com os novos momentos para a humanidade, e a literatura ela não está envolvida com essa questão da industrialização, e sim está envolvida com a questão do sentimento. O que vai ter de Revolução Industrial dentro da literatura do romantismo? Com a Revolução Industrial, forma-se a classe burguesa e a burguesia é o nosso produto literário. Como assim? Grande parte dos nossos personagens pertencem à burguesia, em especial à literatura do romantismo europeu. Quando chega no Brasil, sofre modificações, isso veremos lá na frente, tá bom? A estética do período, vamos começar. Liberdade de criação. Vamos lá no arcadismo para a gente entender o romantismo. No arcadismo, a gente precisa escrever dentro dos valores clássicos: soneto, rima, mitologia. Obrigatoriamente, você tem que fazer uma obra bucólica com o pastorismo. É obrigatório, senão não é arcade. Ou seja, você tem que seguir uma estrutura. Até para você fazer a crítica social, tem que ser dentro do soneto, com a rima, mitologia, usando um pseudônimo pastoril da mitologia grega, não é da mitologia brasileira ou da mitologia portuguesa, assim por diante. Então você fica muito preso no arcadismo.
Aqui no romantismo, não. Você tem uma liberdade de criação. O poeta pode fazer o texto que ele achar melhor. Ok, como que ele vai fazer esse texto? Primeiro, vai apresentar grande individualismo e a subjetividade. Vamos um por um. Subjetividade é quando a gente tem a liberdade do sentimento. Subjetividade é o inverso de objetividade. O que é fazer um texto com objetividade? É um texto que é regido pela razão. Quando a gente faz um texto que é regido pela subjetividade, ele vai ter ali, acima de tudo, o sentimento. Ou seja, o poeta tem a liberdade de criação. Com a subjetividade, ele vai fazer o texto no auge do seu sentimento, no auge de sua emoção. Ele tem essa liberdade para fazer, tá ok? O individualismo é o egocentrismo apresentado pelos nossos personagens principais. Sempre serão personagens heróicos, perfeitos, bonitos, guerreiros. Sempre, sempre. Guerreiro não significa que ele vai para uma guerra, mas significa que ele vai lutar pelo seu amor, tá bom? E a gente vai ter a idealização do amor. O que é a idealização do amor? Não sei se vocês vão se identificar com isso, mas vamos lá. Seria mais ou menos assim. Você, quando se apaixona, você projeta naquela pessoa a felicidade. Você projeta que ela é perfeita. Todos os seres humanos têm defeitos, mas a partir do momento que você está ali no auge do seu amor, você vai ver naquela pessoa a felicidade. Nossa, professor, eu achei meio bobo, eu não gostei muito disso daqui. Veja bem, se você assistiu, que nós estamos vendo aqui nesses últimos dias, as lives desses cantores sertanejos, Bruno e Marrone, Marília Mendonça e os outros mais, sinal que você gosta disso daqui. A base daquelas músicas são o romantismo e tem estética romântica. Ah, professor, nada a ver. Tudo a ver. Se você fez uma postagem de uma foto com seu namorado ou namorada em alguma rede social e você colocou "Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar", você idealizou o amor. Você não vai amar de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Quando o mundo estiver acabando, você vai fugir para tentar salvar sua vida. Tá ok? Você idealizou seu amor. Se fosse isso na sala de aula, eu ia dizer nomes, ia apontar alunos, ia ser o máximo que a gente ia fazer, né? E aí, a gente, quando idealiza o amor, idealiza a realidade. Como que funciona a idealização da realidade? A partir do momento que você ama, o mundo não é mais o mesmo. Vamos supor que o seu amor está lá na escola e você só o vê na escola. Gente, agora a gente está em quarentena. Você não pode ir à escola? Meu Deus do céu, o mundo caiu. Acabou, já era. Coronavírus interrompeu a existência do seu amor, porque você idealizou a realidade que o seu amor está na escola. A escola não é mais escola, ela é um paraíso, ela é um oásis, ela é o local que mais você deseja estar durante toda a sua existência. Idealização da realidade. Todos os nossos personagens aqui do romantismo, eles vão sofrer alguns impedimentos sociais. Por exemplo, vamos para aqueles bem clichês. Rivalidade de família, a gente já conhece. Distância social, um é pobre, outro é rico. Isso acontece nas novelas, a gente já conhece. Vai ter a diferença de idade, a gente já conhece. Ou a distância. Tem outros mais. Por exemplo, a distância, se a gente adaptar aqui para o Brasil, vai ser o personagem masculino mora lá em Roraima e a personagem feminina mora lá no Rio Grande do Sul e eles precisam se encontrar. A distância é um impedimento social. Porém, esse impedimento social vai ser idealizado, idealizei a realidade. Como assim, professor? A tentativa de vencer esse impedimento vai mobilizar o seu personagem, vai mobilizar você, vai mobilizar tudo e assim a história acontecerá. Vamos fazer um exemplo para vocês? Vamos supor então que o meu personagem mora lá em Roraima, a minha personagem mora lá no Rio Grande do Sul e eles dois não conseguem ficar juntos, eles não conseguem se ver, ninguém tem dinheiro para comprar passagem, é muito longe, não dá para ir a pé, tem vários impedimentos. Só o fato de você raciocinar como que você vai se encontrar pessoalmente, isso vai fazer com que a história se mobilize. Você um dia está trabalhando para conseguir o dinheiro, outro dia você conseguiu juntar um dinheirinho, mas só que para ser romantismo tem que ter os impedimentos sociais. Nossa, você foi roubado. Pronto, aconteceu outro problema e assim a história vai fazendo acontecer. O impedimento social, ele vai fazer com que a história tenha continuidade, que ela tenha corpo, tá bom? Bom,
Aí a gente exalta a natureza. Por quê? A natureza vai ser a fuga para o casal apaixonado. Tem um livro que se chama assim, Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. O personagem, o Simão, ele um dia está olhando as estrelas e ele vai escrever uma carta para sua amada. Diz assim: Teresa, minha esposa, estive a olhar o brilho das estrelas e me lembrei do brilho dos teus olhos. Isso é uma exaltação da natureza porque ele vê nas estrelas o refúgio para o amor dele que não está perto. Só frisar aqui um momento para vocês, a Teresa e ele apenas trocaram olhar a uma distância muito grande e se apaixonaram, a ponto dele mandar uma carta para ela dizendo assim: Teresa, minha esposa, estive a olhar o brilho das estrelas e me lembrei do brilho dos teus olhos. Já pensou? Põe aí marca isso nas redes sociais para falar que é das nossas aulas, tá bom? E aí, com esses impedimentos sociais, a gente vai fazer a história acontecer, essa idealização e assim por diante. Algumas coisas nós vamos ter que aceitar nesses textos. Por exemplo, a Teresa e o Simão apenas trocaram um olhar a uma distância muito grande, se apaixonaram. Professor, mas como que isso é possível? Aceita. Já está feito o texto, só aceita. Professor, o Werther e a Carlota apenas trocaram olhares e já estavam apaixonados. Aceita, tá ok? Tem coisas que a gente vai precisar aceitar nessas histórias aqui. Por quê? Essa aceitação do sobrenatural é que vai fazer a história acontecer, tá bom? Bom, além disso, a gente vai ter exaltação da nacionalidade, principalmente no romantismo aqui do Brasil, e isso ficará mais claro quando a gente chegar nesse romantismo. Mas, lógico, eu vou explicar agora para vocês que é o quê? O texto do romantismo vai ser utilizado para que os nossos artistas manifestem o seu sentimento de identidade nacional. E aí a gente faz a história acontecer, tá bom? Gente, é isso daqui por hoje, né? De romantismo, a gente contextualizou. Depois a gente vai ver agora os desdobramentos deles, como que ele vai se fazer acontecer em outros lugares, tá bom? Grande abraço a vocês e até a próxima.